fazendo uma analogia bíblica. Corinho antigo, de vez em quando, é igual vinho velho. Existem alguns com qualidade inegável, meus irmãos, e esse é um dos mais belos que eu conheço sobre a comunhão do corpo de Cristo, o serviço que nós temos no Senhor, e é o que nós vamos aprender também nesta noite em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 15. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 15. Peço a você que abra comigo nesse texto e acompanhe agora a leitura da palavra do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, a tua lei, ela é tão profunda, ainda que tão prática também, algo que podemos ouvir nesta noite, apreender e obedecer. É isso que nós queremos. Espírito Santo de Deus, inclina o nosso coração para a obediência dos teus estatutos, que amemos a tua vontade e tenhamos deleite na bondade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um ditado que diz: manda quem pode. Como é que é? Obedece quem tem juízo, né? Às vezes versículo a gente não lembra, mas ditado a gente lembra, né? É um desses provérbios comuns que as pessoas proferem ao se referir ao uso do poder nas organizações. Tem aquele que manda, e quem é esperto, todo mundo abaixa a cabeça, obedece e faz o seu trabalho. Mas você consegue imaginar uma organização ou uma empresa em que todo mundo é chefe e todo mundo tem os mesmos poderes? Alguém poderia pensar que seria um caos num primeiro momento. Mas eu quero provocar você nessa noite. Será mesmo que seria um caos? Deixa eu tentar dar um outro exemplo para você pensar um pouquinho. Você já conseguiu imaginar um hospital em que todo mundo fosse médico, inclusive os pacientes? Seria bom ou seria ruim? Talvez seria bom, né? O médico, o paciente que é médico, ele pode também contribuir naquelas dinâmicas internas. E eu quero fazer ainda uma terceira pergunta para você. Será que existe algum rebanho em que todas as ovelhas também são pastores por natureza? Pois é, pois é. E não é que esse texto de hoje está falando sobre isso, sobre um rebanho de Cristo, que tem uma característica muito curiosa. Veja, esse rebanho tem um pastor, o bom pastor das nossas almas, de João capítulo 10, ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Mas, curiosamente, na sua obra em relação a nós, o que é que Cristo está fazendo? Ele está nos transformando em pequenos pastores à sua imagem e semelhança, e dando incumbência às ovelhas, para que elas sejam capazes de fazer aquilo que ele faz por nós, de cuidar do próprio rebanho, como se fosse autogestão do rebanho, para que ele seja formado em todas as pessoas, inclusive no caráter e nas habilidades que ele mesmo tem em ser o nosso pastor. Meus irmãos, esse texto de hoje vai mostrar essa dinâmica de ovelhas que têm que aprender a pastorear também, sendo elas mesmas submissas aos seus pastores, mas elas também ministras de Cristo na vida dos seus irmãos. É isso que nós vamos aprender hoje. Esses, inclusive, são os 2 pontos do meu sermão. Primeiro, e vamos aprender juntos, a importância, meus irmãos, de nós nos submetermos ao pastoreio dos nossos líderes. Esse é o nosso primeiro ponto. Veja, meus irmãos, aqui já é o final, o rumo final da primeira epístola de Paulo
aos Tessalonicenses. Ele está abrindo uma nova sessão, após ter concluído aquela exortação central sobre o dia do Senhor que virá como ladrão. O fato de que quando Jesus voltar, todos nós que somos crentes não podemos ser sonâmbulos. Lembra? A gente não pode ser sonâmbulo. Nós precisamos estar vigilantes. Palitinho aqui, olhos bem abertos e vivendo uma vida de santificação, se revestindo de uma armadura de boas obras, uma armadura de sobriedade. E agora, meus irmãos, ele passa a dar as exortações finais a essa igreja que precisa ouvir ainda algumas palavras. E aqui, meus irmãos, ele passa principalmente a falar sobre a atitude geral da igreja com relação aos seus líderes. Olha o que ele diz aí no versículo 12. Acateis com apreço os que trabalham entre vós. Os que trabalham entre vós. Veja, num primeiro momento a gente não tem aqui quem são esses que estão trabalhando entre os Tessalonicenses. Mas à medida que o texto vai seguindo, você percebe que ele está falando daqueles que pastoreiam esse rebanho, daqueles que estão exercendo a função de liderança instituída por Cristo. E isso faz todo sentido, meus irmãos, no contexto dessa carta e no contexto das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Essa igreja de Tessalônica, à semelhança de tantas outras igrejas, quando o apóstolo Paulo passou por aquela região, pregou o evangelho, ele fez questão de organizar a vida dessa igreja, principalmente em estabelecer uma liderança sadia e solidificada na palavra. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era desse tipo de plantador de igreja, que ele não terminava o trabalho até que ele fizesse uma coisa muito interessante que está escrita lá em Atos capítulo 14, versículo 23. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Meus irmãos, Paulo criou esse hábito de que à medida que ele pregava o evangelho, de que ele plantava a semente da verdade de Deus, e a igreja ia crescendo, ele se certificava de que essa igreja agora tinha liderança, presbíteros. A palavra grega presbíteros significa justamente anciãos, ou supervisores, ou bispos, ou pastores, ou ministros. Essas palavras o tempo inteiro no Novo Testamento se intercambiam. Quem são esses homens? São os homens que Deus elege através da eleição da igreja. Então é Deus que está escolhendo pelo voto dos membros para que eles mesmos pastoreiem o seu rebanho. Eles vão exercer o governo de Cristo. Meus irmãos, eu lembro estudando no seminário, o meu professor de eclesiologia, ele ensinou isso para a gente, isso ficou tão claro para mim. Como é que Cristo está governando a minha vida e a sua vida nesse momento? Ele escolhe para si homens através de quem ele vai governar a sua vida, de quem ele vai exercer esse governo celestial sobre você, o seu cetro de justiça. E esses homens aqui no texto, eles têm algumas características. A primeira nós já lemos. Qual é a primeira característica deles? Eles trabalham entre vós. No português aqui a gente perdeu um pouquinho do grego. O grego é literalmente, labutam arduamente entre vós. Literalmente. Meus irmãos, esses presbíteros, eles estavam envolvidos num trabalho difícil em favor da igreja. Era um termo que o próprio apóstolo Paulo usava para descrever ele e os missionários itinerantes que estavam plantando igrejas. Agora ele diz, os presbíteros estão fazendo a mesma coisa com vocês. Eles estão aqui, ralando, meu amigo, suando. Homens que trabalhavam arduamente para fornecer o cuidado pastoral. E sabe, meus irmãos, apenas para que vocês não se enganem, hoje nós temos aqui, o pastor que vos fala é um pastor de tempo integral. Graças a Deus, Deus me deu a graça e a capacidade de poder me dedicar integralmente a vocês. Mas não era o caso de muitos desses presbíteros no início. A igreja vinha se organizando e esses homens tinham as suas vidas públicas, sua vida social, mas eles começavam agora a ser eleitos pelas suas igrejas para trabalhar. É bem parecido, na verdade, com a situação hoje dos nossos presbíteros regentes. Veja, o docente que vos fala é um pastor de tempo integral, mas os regentes, Cláudio, Charles, Jefferson, o Quaresma agora é integral também, mas eles estão se dedicando a vocês de tempo parcial. Mas é uma ralação, meus irmãos, e bota a ralação nisso.
O cabra tem que trabalhar o dia inteiro, depois chegar em casa à noite, dar aconselhamento, ouvir pepino de ovelha, descascar abacaxi, fazer a salada toda. É difícil, meus irmãos, mas esses homens estavam fazendo isso. Além disso, eles tinham outra característica. Veja, fala aí, vos presidem no Senhor. Ou seja, eles trabalham entre vós e vos presidem no Senhor. Interessante essa expressão, né? Vos presidem no Senhor. Literalmente aqui, eles estão sobre vocês, eles encabeceiam vocês, eles têm uma função de autoridade representativa de Deus perante vocês, mas eles também representam vocês diante do Senhor. E a terceira característica é que eles vos, o quê? Admoestam. Está aí no texto. Eles vos admoestam. Meus irmãos, eles advertiam as pessoas que precisavam de direção. A admoestação, que é uma arte, eu diria, é uma virtude bíblica e deve ser praticada, mas ela é uma arte, ela envolve a instrução que corrige, que disciplina aquele que está se desviando. E, meus irmãos, por que presbítero tem que admoestar? Veja, ele vai dizer aqui no versículo 13, dá uma olhadinha aí no versículo 13. No final ele fala assim, vivei em paz uns com os outros, não é? Vivei em paz. Aqui começa a ficar um pouquinho mais claro qual é o problema que aquela comunidade estava enfrentando, que levou Paulo a dar essa instrução sobre submissão aos líderes. Aparentemente, meus irmãos, tinha algum tipo de divisão entre os líderes e a igreja, entre os líderes e a igreja, perdão. E provavelmente alguns tessalonicenses estavam se mostrando contrários à autoridade e à liderança espiritual dos pastores da igreja. Meus irmãos, se tem uma coisa que tira a paz da igreja, e eu não sei qual é o contexto de igreja que você veio, tá? Mas muitos de vocês têm histórias, não é? Vocês já viram de perto algo que nenhum crente gostaria de ver ao longo da vida. Quando a igreja perde a sua paz, porque há uma indisposição da igreja em relação aos seus líderes, em relação àquilo que os pastores têm dito. Meus irmãos, essa insubmissão contra a liderança é algo que frequentemente leva à quebra de harmonia nos relacionamentos e o espírito de paz se esvai. Veja, meus irmãos, eu lembro uma época conversando com um amigão meu, estava numa situação de igreja assim, bem complicado, ele estava bem triste com algumas coisas que os pastores estavam falando, que os presbíteros, e ele estava inconsolável. Eu falei, meu irmão, eu entendo que você tenha questões a tratar, mas nada justifica a atitude que você está tendo. Nada. Você está se tornando uma pessoa rancorosa, você está fofocando, você está denegrindo os seus líderes, você está disseminando a contenda, e o livro de Provérbios fala que esse é um dos males mais graves entre o povo de Deus, é quando nós temos aquele semeador de contendas, e é isso que o meu amigo estava fazendo. Meus irmãos, o que essa igreja não podia esquecer, e o que nós não podemos esquecer, é que a autoridade exercida pelos presbíteros não vem deles, mas vem de Deus. Vem de Deus. E quando nós somos lembrados a nos sujeitar a esses homens, em primeiro lugar, nos lembramos que sobre eles há Senhor no céu, que é chefe deles também. E, portanto, eu devo também me sujeitar e reconhecer a autoridade desses irmãos. Meus irmãos, isso não deveria ser feito de uma forma pesada. Veja que ele vai dizer aqui, claramente, qual deve ser a atitude e a postura de quem se submete aos líderes. No início do versículo, o que foi que ele diz? No versículo 12. Acateis com apreço os que trabalham entre vós. E depois, no versículo seguinte, ele diz, os tenhais com amor em máxima, o quê? Consideração. Meus irmãos, com amor em máxima consideração. Em outras palavras, eles deveriam demonstrar mais alta estima pelos seus pastores e pelos seus líderes. Meus irmãos, eu sei que alguns líderes podem não impor tanto respeito pessoal. Eu estava lendo uma coisa engraçada uma vez, quando você elege um líder para a nação que não tem cara de presidente ou não tem cara de líder, né?
E aí, esse articulista fazia uma análise de quantos líderes na história tinham características físicas que, na verdade, não incitavam muito o respeito das pessoas. Era baixinho demais, troncudinho demais, queixo para dentro, e por aí vai. Meus irmãos, a gente sabe que nem sempre na igreja do Senhor, seus presbíteros são os mais bonitos, tá? Uns mais, outros bem menos. Não vou citar por nome, pode ficar tranquilo, presbíteros. Mas por que a gente deve ter estima pelos nossos líderes? Está aí, por causa do trabalho que realizam. Não é porque eles são bonitos ou feios, não é porque eles são pessoas agradáveis ou não, mas pela natureza da responsabilidade deles, pela sua vida perante o Senhor. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele deixou isso bem claro, quando ele disse lá em Hebreus capítulo 13, pode abrir lá, vamos lá, abre junto comigo, vamos lá. Vamos aprender a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Um daqueles textos que precisa habitar no nosso coração, lá no profundo. Hebreus 13, 17. Veja qual é a instrução que o texto bíblico nos dá. Ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. De novo, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. E olha só por quê, qual é o motivo disso? Está aí, ó. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Meus irmãos, isso é tão interessante. A natureza espiritual do pastoreio deles é de velar pela sua alma, é de cuidar de você, é de orar por você, é de chorar por você, como quem deve prestar contas. Eu não sei vocês, meus queridos amados presbíteros, mas eu tremo quando eu leio esse tipo de coisa. Porque nós temos uma prestação de contas diante do Senhor por cada uma dessas ovelhinhas que estão aqui hoje à noite. Nós deveríamos temer e tremer mesmo, meus irmãos. Mas veja, ao fazer isso, o que o texto vai dizer? Velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Qual é a atitude agora da ovelha? Para que façam isto com alegria e não gemendo. Se submeter, meus irmãos, com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Interessante, né? Você consegue pensar, você lembra, já deve ter ouvido a história da mãe que acorda os filhos num sábado de manhã e vai botar os filhos para fazer faxina em casa, né? Arranca o cobertor deles, bora, faxina. Pega o balde, enche de sabão, pega a vassoura, vai limpar a sala, pega o espanador, vai passar nos móveis. E lá vai os meninos, sábado de manhã, morrendo de sono, gemendo. Já viu criança gemendo para fazer faxina? Você já foi uma criança assim? E ela vai gemendo, e vai chorando, e vai reclamando da vida inteira, gemendo. Mas, meus irmãos, a mãe está lá, não está nem aí, fica lá dentro cantando o refrão daquela música do Matos Nascimento, que diz assim: vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, recebe a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Meus irmãos, Deus não quer que a gente faça as coisas gemendo. Ele quer que a gente faça as coisas com alegria e disposição de espírito, submissão voluntária e feliz. Meus irmãos, de forma bem prática, como é que você nessa noite pode honrar e se submeter aos seus pastores, presbíteros, aos seus diáconos, aos líderes que Deus coloca na sua vida? Como é que você pode fazer isso? Eu tracei aqui algumas coisas bem práticas para você e para mim, para a gente aprender nessa noite. Primeira coisa, meu irmão, que você pode fazer: expresse a sua apreciação por eles. Meus irmãos, qual foi a última vez que você disse ao seu presbítero, ao seu diácono, que você tem sido ajudado pela liderança e pelo ensino deles? Meus irmãos, a gente tem que aprender a agradecer a Deus pelo ministério que esses irmãos têm prestado. As pessoas que têm ensinado você. Sabe por quê? Porque se você não disser nada, como é que eles vão saber como que você está? Como é que eles vão saber qual é a situação espiritual que você se encontra? Se você tem aprendido, se você tem internalizado. Meus irmãos, lembre-se que eles precisam e eles merecem o seu apoio e o seu amor. Segundo lugar, busque imitá-los.
Busque imitá-los. Essa é uma forma de se submeter aos seus líderes. Quando naquelas formas sadias de vida que eles têm adotado em relação às suas famílias, em relação às prioridades deles, as posturas que eles assumem na vida pública da igreja, quando você decide imitá-los. Eu lembro que eu já fui extremamente beneficiado na minha vida de observar certos pastores e homens por quem eu tinha mais autoestima e falava assim, eu quero imitar esse cabra, eu quero ser igual a ele. Terceiro lugar, busque se submeter aos conselhos deles. Veja, meus irmãos, tanto os conselhos que forem bons e até mesmo aqueles que parecem um pouquinho estranhos. Veja, se o presbítero ou alguém está tentando te incitar a pecar ou fazer algo imoral, é óbvio, você não deve obedecer. Sua mente está cativa a Cristo na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, na maioria das vezes, há muita sabedoria nas palavras que eles te dizem, há muita ponderação e experiência nos conselhos que eles dão. Sabe por quê? Porque quando eles te sugerem agir de uma determinada maneira ou olhar a situação de uma forma, eles estão ali, de forma bem experimentada, aconselhando você em coisas que eles estão lidando com todo mundo. Pensa só. Meus irmãos, o presbítero, ele é um belo clínico geral. Você já foi no clínico geral? Você está, estou com uma dor aqui, vou no clínico geral que ele me resolve. Presbíteros são mais ou menos treinados assim. Eles não têm muito luxo ou direito de ser especialistas numa única área, né? Um presbítero não poderia dizer, bom, minha área de especialidade, eu sou um especialista em aconselhamento bíblico de idolatria financeira. Meus irmãos, ele não tem esse luxo. Ele não tem. Ele tem que lidar com todos os podres, com todos os pecados. Ele já viu muita coisa, meus irmãos. Como eu falei com vocês, a salada é grande. Não adianta querer ser presbítero e pastor se não gostar de pepino, de abacaxi, porque é só isso que tem. Então ouça o que esses homens têm para dizer. Ouça. Eles estão o tempo inteiro buscando a sabedoria da palavra e aplicando na vida prática. Não descarte de imediato, ouça, reflita e guarde no seu coração. Quarto lugar, se você for, por acaso, admoestado por algum deles, não reaja negativamente. Veja, meus irmãos, eu sei que ninguém gosta de tomar bronca e de ter a sua atenção chamada por alguma coisa errada ou inapropriada que esteja fazendo. Mas deixa eu te contar um segredinho, tá? Eles também não gostam de dar bronca, não. Ninguém tem prazer nisso. Ninguém aqui é masoquista. Mas, meus irmãos, se eles, como pais amorosos a filhos espirituais, estão disciplinando você com a vara do Espírito e da palavra, isso é para o seu bem. Porque essas palmadas espirituais amorosas, elas vão colocar você e o seu coração no rumo certo e impedir que você continue cometendo tolices, seguindo o rumo do seu coração, rumo ao inferno. Aquele tipo de coisa que pode nos levar à perdição nessa vida, fazendo tanta besteira. E, meus irmãos, além de receber a admoestação, ore por eles. Ore por eles. Porque os seus presbíteros, seus pastores, seus diáconos, seus professores de escola dominical, seus conselheiros bíblicos, seus líderes de grupo familiar, eles também são ovelhas de Cristo. Eles também estão sujeitos a falhas, a limitações, a momentos de cansaço, a fraquezas de caráter. Se você orar por eles, algumas coisas vão acontecer. Você vai passar a ter mais misericórdia deles. Isso é uma coisa que vai acontecer. Em segundo lugar, você também vai cobrir as falhas deles com amor. Poxa, o presbítero nunca veio na minha casa me visitar. Você é membro da igreja há 4 meses. Nunca veio na minha casa. Meu irmão, olha ao seu redor, olha a quantidade de pessoas que tem na igreja. Seja misericordioso, seja amoroso. O presbítero não te convidou? Dá uma forcinha. Presbítero, você quer fazer uma visita para mim? Vou fazer aqui uma galinhada para você. Dá uma forcinha, meu irmão, minha irmã. Não seja tão juiz sobre eles a ponto de não ter misericórdia. Ore por eles e pela família. Meus irmãos, esse era o nosso primeiro ponto. A importância de nós nos submetermos ao pastoreio dos nossos líderes. Mas em segundo e último lugar, a importância, meus irmãos, também de nós pastorearmos nossos irmãos pela prática do bem. Segundo ponto, pastorear nossos irmãos pela prática do bem.
Veja, meus irmãos, que agora no versículo 14, olha como é que Paulo começa. Volta lá em 1 Tessalonicenses 5. Pode voltar lá, eu dou tempo de você voltar, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer: exortamo-vos também, irmãos. Meus irmãos, veja que agora ele não está falando somente com os líderes ou com aqueles que estão se submetendo a líderes, mas agora toda a igreja vai ser chamada e exortada a cuidar de si mesma e a cuidar do resto da congregação. Todos os membros da igreja, bem como os líderes da igreja, são responsáveis por ministrar uns aos outros. E deixa eu fazer aqui uma nota histórica. Meus irmãos, essa doutrina de que a igreja pastoreia a igreja tem sido uma das mais preciosas doutrinas da Reforma Protestante. Quando você estuda a história da Reforma e você percebe qual era a dinâmica que existia até o século XVI, de que prevalecia uma relação de igreja que era dividida em dois grupos: a igreja discente e a igreja docente. O que era isso? Igreja docente são os clericais, os clérigos que ensinam, aqueles que, ou o magistério que está sobre as ovelhas. E você vai ter uma igreja discente. A igreja discente são aqueles que recebem o ensino. Mas dentro da visão que havia, principalmente ali até os séculos 14, 15 e 16, era como se você tivesse duas igrejas. Os docentes são os importantes. E os discentes, fazer o quê? Né? Vamos arcar com eles. Eles não recebiam assim tanta importância. Era como se a igreja do Senhor fosse segmentada em importância. Mas os reformadores, pelo estudo da palavra, entenderam que não existe hoje mais esse sacerdotalismo em que apenas alguns iluminados são os grandes sacerdotes e outros são o povão. Não. Todos nós, em Cristo, somos uma nação de sacerdotes. Nação de sacerdotes. Povo eleito, nação santa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Você vai encontrar exatamente essa doutrina, o sacerdócio universal de todos os crentes. De todos os crentes. Isso significa, meus irmãos, que a partir desse momento, nesse culto, eu não estou falando com você apenas na condição de ovelha, mas Cristo está falando conosco na condição de pastores. Então, assenta na cadeira direita aí agora. Porque agora, imagina, por um segundo, tá? É apenas hipotético. Imagina que por um segundo que eu estou sentando e você está vindo para cá e você tem a responsabilidade de ensinar, de pensar, de discipular. Meus irmãos, nenhum de nós precisa desse púlpito para pastorear o rebanho do Senhor. E esse texto vai deixar isso bem claro. Tem 4 coisas nesses versículos 14 e 15 que nós, como pastores e sacerdotes de Cristo, devemos fazer. Olha a primeira coisa que ele diz no versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, o quê? Admoesteis os insubmissos. Admoestar os insubmissos. Veja, talvez aqui no primeiro momento, pela tradução da palavra insubmisso, você esteja pensando naqueles que não estão respeitando as autoridades. Mas o grego atactos, aqui atactos, significa aqueles que estão passivos e indisciplinados. São aquelas pessoas que estão se esquivando da responsabilidade de trabalhar. Lembra, gente, que a gente falou nessa carta, e vai falar na próxima também, que a igreja de Tessalônica estava lidando com um grupo de preguiçosos, né? Pessoas que estavam precisando ouvir a parábola da formiga, lá de Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E como é que você resolve o problema do preguiçoso? Você passa o número dele para o pastor e fala assim: pastor, liga para o preguiçoso? Não. A igreja chega perto desses que estão indisciplinados e fala: vamos trabalhar, cabra. Você precisa cumprir o seu mandato da criação de Gênesis 1:28. Vamos trabalhar, vamos cultivar a terra, vamos gerar frutos para a glória de Deus. Meus irmãos, os ociosos precisam ser alertados. Hoje eu estava conversando com a minha esposa perto do horário de almoço e conversando com os jovens no geral da igreja, né? Eu sempre tenho aquelas preocupações de pastor, né? Se o jovem está lendo a Bíblia, se ele está orando. Mas hoje eu estava com o coração meio assim, indignado com as coisas que eu tinha ouvido. E aí eu estava perguntando para a Débora assim: Débora, e tal pessoa, está trabalhando ou está vagabundando? E tal pessoa está fazendo o que da vida? Porque meus irmãos, muitos jovens, e eu vou falar a verdade aqui, têm se esquivado da responsabilidade de trabalhar.
Porque estão sonhando com alguma coisa lá no futuro que Deus tem preparado em sonhos para ele, mas não tem vivido no presente. Ah, não, no futuro, eu lembro até estava conversando com um falando sobre casamento, ele falou assim, não, olha, bem lá no futuro, eu vou fazer as coisas, vai dar tudo certo. Não, meu irmão, é agora, é agora. Deus não quer preguiçoso em sua obra, já cantou isso antes com as crianças? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Meus irmãos, os que negligenciam seus deveres diários devem ser chamados na responsabilidade. E como é que você encoraja ele? Trabalhando com ele, chamando ele para trabalhar com você, indo atrás e ajudando ele. Eu lembro, meus irmãos, tantas vezes lá nos Estados Unidos, nós que éramos alunos do seminário, estávamos ali nos virando para conseguir estudar e também pagar as contas, né? E a gente era em seminário de tempo integral, então você tinha que conseguir empregos de tempo parcial. E aí tinha lá um grupinho de WhatsApp dos alunos, e que eles começavam a divulgar, ó, lá no McDonald's ali da esquina está contratando, quem quer? Aí era muito legal, porque a gente tinha assim, aquele bando de caras sendo preparado para pastor, mas um trabalhava no McDonald's, outro era pintor na casa da esquina, e estava todo mundo trabalhando. Todo mundo indo atrás. E era encorajador, que você estava num grupo de todo mundo trabalhando. Você não pode ficar de fora, você não pode ficar para trás. Precisam ser incitados à ação. Não somente isso, meus irmãos, mas em segundo lugar, não somente admoestar os insubmissos, mas o quê? Consolar os, o que está escrito aí? Os desanimados. Consolar os desanimados. Meus irmãos, literalmente aqui o desanimado, literalmente o grego é tímido ou coração fraco. Aqui, meus irmãos, havia umas pessoas que ficavam desanimadas com facilidade. Mais facilidade do que a maioria. Provavelmente entre os tessalonicenses estava difícil, porque eles eram uma igreja perseguida. Era uma igreja que sofria ataques e também era uma igreja que muitos deles estavam morrendo precocemente por conta dessas questões. E aqui, meus irmãos, eles estavam entristecidos. Era gente que precisava de encorajamento, de ânimo, de estímulo para prosseguir e ajuda extra para viver a vida cristã. Eu pergunto a você, você tem consolado os desanimados? Tem muita gente desanimada, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, pastor, eu não consigo nem pensar em consolar ninguém, porque eu mesmo estou tão desanimado. O negócio está tão ruim comigo. Aí você lembra daquele versículo que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai de toda consolação. É Ele que nos conforta para que possamos confortar outros com a mesma consolação que temos recebido da parte dele. Você não tem desculpa. Você está desanimado, vai consolar outros, que Deus vai te animar e animar o outro. É assim que funciona na igreja do Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, ampareis os fracos. Os fracos. Meus irmãos, os fracos precisam de ajuda. Quem são os fracos? Quem são? Na Bíblia, essa palavra é usada para descrever aquelas pessoas cuja fé ainda é imatura. Os fracos são aqueles que ainda se escandalizam por qualquer coisa, que não aprenderam a confiar no Senhor tanto quanto deveriam, de acordo com as suas necessidades espirituais. E é gente que acaba, pela sua fraqueza, ficando mais suscetível às tentações, que ficam mais, enfim, mais vulneráveis aos assaltos de Satanás. Meus irmãos, até que esses crentes fiquem mais maduros, eles precisam de apoio. Eu lembro desse professor nos Estados Unidos que falava o tempo inteiro comigo, e falava assim, olha, para você ajudar o fraco, você tem que pegar semente espiritual e começar a jogar nesse reboco aí, ó, dele. Dar sustância para o cabra, você tem que começar a dar rapadura para ele, porque senão ele nunca cresce. Você tem que ajudar, tem que chegar com um lado. Quando ele está caindo, segura ele. Apoia ele no seu ombro e vai carregando o cabra pelo caminho. Os fracos precisam de ajuda. É claro, meus irmãos, que todos os cristãos, de uma certa forma, são fracos. Tá? É claro que todos nós precisamos da comunhão de outros irmãos, mas alguns são mais fracos. Alguns são mais fracos que outros. Eu pergunto, você tem ajudado estes? E em último lugar, ele diz, e sejais longânimos para com todos. Meus irmãos, para ajudar os fracos, os tristes, os cansados, tem que ser longânimo. O que é longânimo? Tem que ter uma paciência esticável para tolerar a inaptidão das pessoas. E até mesmo, meus irmãos, para lidar, até mesmo para tolerar a pessoa que se opõe quando você tenta ajudar ela. Eu li um livro muito bom do Christopher Ash, falando sobre pastoreio.
É um livro que, infelizmente, a gente não tem em português. Mas o Christopher Ash é um cabra que escreve umas coisas muito boas para pastor. E de vez em quando eu tenho que ler ele lá, porque ele me consola. Sabe? E num desses livros, ou num dos artigos do Christopher Ash, ele fala sobre pastor que não está pronto para a ovelha morder a mão dele, nem devia ser pastor. O Daniel, meus irmãos, meu filho, ele entrou nessa fase de que... Ele está com 8 meses. Ele entrou nessa fase de que ele come tudo que vem pela frente. Certo? Outro dia eu estava ali, botei ele, aprendeu a sentar no chão. E aí eu botei ele no chão ali, ele sentadinho, ele brincando, e eu aqui mexendo no meu celular, fazendo alguma coisa. De repente ele, pum, no meu dedão do pé. E ele chupou como se fosse a mãe. Eu falei, sai daqui, moleque. Mas, meus irmãos, graças a Deus, ele ainda não tem dente. A Melissa uma vez foi brincar comigo de me morder. Meus irmãos, eu acho que está doendo até hoje. Dói ser mordido, dói. E para ser mordido, você precisa de paciência, para não devolver na criança na medida do que ela merece. Você está rindo, mas olha o que está no versículo 15. Olha o que está em sequência. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Meus irmãos, você precisa ser longânimo para que na vida da igreja o oposto da longanimidade não seja retaliação. Porque, meus irmãos, a gente tem uma inclinação para se vingar e para retalhar, que é brincadeira. Não é verdade? A pessoa te deu aqui na cara, você, miserável, toma aqui na sua também. Nós somos assim. Só que isso não colabora para o pastoreio da igreja. E Jesus sabia disso. Não é à toa que ele nos escreveu o quê? No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. Ele falou assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa levar também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Meus irmãos, isso é longanimidade. E amar os inimigos, como é que vai aí na sua vida? Meus irmãos, a gente vive em dias de polarização política tão acirrada e tem muito crente que já não consegue lidar com certas categorias de crente, principalmente o que pensa diferente de você politicamente falando. Só que eu e você não temos esse direito, porque no mesmo texto Jesus fala: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Meus irmãos, se a gente teria que amar assim quem nem partilha da nossa fé, o que dizer do nosso irmão crente que pensa politicamente diferente do que a gente? Meus irmãos, o texto vai fechar dizendo que em vez de retribuir o mal com o mal, nós devemos seguir sempre o bem entre vós e para com todos. É a última parte do verso 15. Meus irmãos, não é só deixar de fazer coisas erradas. Não é só assim, tá bom, pastor, eu vou para a igreja, não falo com todo mundo, mas não xingo também ninguém. Não é assim não, meus irmãos. É fazer o bem em lugar do mal. É substituir a prática das coisas vãs pelas coisas que edificam, que santificam e que fortalecem os nossos irmãos. É fazer exatamente o oposto do que a nossa carne pede. É servir em vez de rejeitar. Meus irmãos, eu pergunto a você, você é hoje um membro engajado e envolvido em fazer o bem e pastorear os seus irmãos? Li um caso de uma pessoa que nunca tinha comparecido a uma igreja em que a família dela ia, tá? Uma pessoa lá. Mas, de alguma maneira, ele acabou sendo convencido de que ele precisava ir para a igreja porque era alguma coisa que ia fazer bem para ele. E aí ele arranjou o telefone e ligou para o pastor lá da tal igreja, né? Para dizer que queria ser membro da igreja. Pastor, eu quero ser membro da sua igreja. Eu já recebi uma ligação assim, tá? Só para vocês saberem. Uma pessoa que nunca pisou o pé na igreja, eu quero ser membro da sua igreja. Joia. Mas ele logo ali por telefone explica para o pastor que ele não queria se envolver muito. Que ele não queria ter que cultuar todas as semanas, não queria ter que estudar a Bíblia, não queria ter que visitar os enfermos, não queria ter que servir em alguma área da igreja, por aí vai.
O pastor ouviu aquilo, o elogiou pelo desejo de ser membro de uma igreja, mas informou que o endereço da igreja que ele estava ali era diferente do endereço que ele de fato era, né? Que a congregação que ele estava procurando ficava em outra parte da cidade. Passou a instrução para ele, e lá foi o homem, seguiu as instruções, desligou o telefone e foi. Quando ele chegou lá no endereço, o homem se deparou com o resultado lógico da sua apatia. Lá estava um prédio de igreja abandonado, caindo aos pedaços, pronto para cair, literalmente, porque tinha uma placa, demolição. Meus irmãos, esse pastor mandou o cabra para bem longe, porque na nossa igreja não é assim que as coisas funcionam, ele pensou. Meu irmão, talvez você esteja com uma ideia na cabeça de que é possível ser membro de uma igreja e não pastorear outras pessoas. Esse conceito não existe para Jesus. Não existe. Simplesmente não existe, meus irmãos. A prova disso é que o Senhor Jesus Cristo, com a sua própria vida, ensinou o que nós deveríamos fazer. Meus irmãos, é tão fantástico ver as duas coisas na vida de Jesus. Ver Jesus na posição de presbítero e Jesus na posição de ovelha. Você poderia dizer Jesus na posição de ovelha, quando ele vem ao mundo e se submete ao Pai. Sendo tão Deus quanto o Pai, se submete àquele que era Senhor sobre todos. E vive uma vida de submissão, uma vida de obediência, uma vida em que ele não blasfema contra o Pai, mas faz a vontade do Pai e é obediente em tudo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo fez com aqueles 12? Estava conversando com meu pai essa segunda-feira. Jesus escolhe 12 num primeiro momento e vai pastorear esses cabras. Vai cuidar deles, vai fazer exatamente isso. Está desanimado? Vem cá, Pedro. Ô Tomé, está fraco? Vem cá, Tomé. Não é? Ele chama esses homens que não mereciam ser chamados por ninguém. O cobrador de impostos, o traidor. Que timão esse de Jesus. Mas ele vai pastoreá-los e transformá-los em pastores. E aquela conversa de Jesus com Pedro após a ressurreição devia tinir nos seus ouvidos. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Quem ama Jesus, apacenta as ovelhas de Jesus. É assim que funciona. E não era só para eles, mas é para a gente também. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você entende o que é uma igreja? Meus irmãos, a igreja não é somente um pastor e seu rebanho, mas é um rebanho de pastores. É um rebanho de pastores. E se você está aqui nesta noite, dando ouvidos à voz do Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. É com você mesmo. Ah, mas pastor, eu nunca fui para o seminário. Quem disse que não? Isso aqui é o quê? Ah, mas eu nunca estudei teologia. Quem disse que não? O que é que você está fazendo todas as semanas? O que é que você faz quando você vai para o grupo discipulado? Quando você vai para o grupo familiar? Se não estudar a palavra de Deus para pastorear o rebanho do Senhor. Não ache que você não tem os privilégios dos pastores, quando provavelmente você hoje no Brasil, com a liberdade de expressão religiosa que você tem, e na situação de estar talvez numa igreja que a gente quer julgar que é boa, saudável, reformada, você não tem desculpas. Você não tem desculpas. Jesus, nessa noite, está fazendo a sua ordenação. Vai, meu filho, vai, minha filha, cuida das minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. E faz isso para que Cristo seja glorificado em cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nessa responsabilidade e nos dê a fidelidade de fazer isso uns pelos outros. Vamos orar. Bondoso Deus, estamos tão gratos nessa noite pelo chamado do Senhor de fazermos uns pelos outros aquilo que Ele faz por nós. Deus é tão interessante que Ele nunca exigiu de nós algo que Ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Na cruz do Calvário, recebemos a força completa do pastor das ovelhas, que entregou a sua própria vida para que os lobos não pudessem tascar a mão em nós,
para que o inimigo das nossas almas, Satanás, não pudesse nos arrebanhar para si. Senhor, obrigado porque o bom pastor também faz uma nação de pastores, uma nação de sacerdotes, uma nação de evangelistas, uma nação de missionários, uma nação de pais, mães, filhos, solteiros, casados, uma nação de pequenos, grandes, todo tipo de gente, livres, escravos, homens, mulheres, todos capacitados pelo poder do Espírito e com a ferramenta da palavra, habilitados para pastorear. Senhor, te louvamos por este chamado e pedimos que o Senhor nos ajude a cumpri-lo. Senhor, nos ajude a cuidar uns dos outros, a admoestar os insubmissos, a consolar os desanimados, a amparar os fracos e a sermos longânimos com todo mundo, em nome de Jesus. Amém.